Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um estudo da Bíblia. E nessa semana estamos estudando um tema muito importante e estamos aqui com convidados muito especiais. Tudo bom, Wagner? Tudo bem, muito obrigado. Tudo bom, Yeshê? Tudo bem. Bom, mais uma vez, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso estudo da Bíblia, que eu tenho certeza que vocês vão estar contribuindo muito bem aqui para a gente. E nesse estudo da Bíblia, a gente vai estar aqui tendo foco para ajudar a gente a ter mais crescimento, mais comunhão com Deus e mais relacionamento com Ele através da Bíblia. Isso é muito importante para a gente também aqui, né? E antes da gente começar, podemos fazer uma oração? Sim? Oremos então. Pai querido que está nos céus, muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos recebidas. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui, Senhor, tendo a oportunidade de adorar e santificar o Santo Nome através do estudo da palavra. Senhor, por favor, nos ajude a entender o que o Senhor tem para nos dizer através da Bíblia e que possamos, Senhor, também colocar em prática na nossa vida. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Bom, o tema dessa semana, ele está muito interessante. Eu particularmente estou gostando bastante. E essa semana ela vai estar falando, dando aqui uma introdução para vocês, sobre decisões sobre livre-arbítrio que Deus nos dá. Essa bênção que Deus nos dá mostra também muito sobre o seu amor e também sobre a importância que ele dá às nossas tomadas de decisões, né? E a gente também, por exemplo, a gente consegue ver o livre-arbítrio presente em várias decisões ali, desde o começo do mundo, né? Antes mesmo da criação do mundo, por exemplo, Lúcifer escolheu, né, se rebelar contra Deus, como nós vimos também semana passada. E também, assim como Lúcifer também escolheu, Adão e Eva também escolheram aí se rebelar contra Deus. E Deus falou para eles, ó, não comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas ele não obrigou a eles a fazer isso, né? Ele deixou essa escolha para eles fazerem e infelizmente eles fizeram e nós estamos hoje colhendo as consequências também disso com o pecado. Mas aí eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês aqui, tendo isso como base. Como que a gente como a gente consegue evitar, justificar e racionalizar o pecado nas decisões que a gente toma no nosso dia a dia? Como que a gente pode fazer isso, na opinião de vocês? A gente vive numa época de muito relativismo, né? Talvez o que é certo para mim não é certo para essa pessoa e o contrário também. Mas assim, eu posso citar 3 passos práticos de evitar justificar quando a gente comete um erro, um pecado. A gente tem que sempre pensar nas consequências desses atos que vão causar não somente para nós, mas para as pessoas que estão ao nosso redor, né? O segundo passo é fugir da tentação, e você sabe o que é a tentação para você, cada um sabe qual que é a sua tentação, tentar fugir e buscar forças na palavra de Deus, na comunhão com Ele. E veja, Gustavo, eu gostei muito do que a Yoshie falou, e alguns exemplos para isso são claros, né, na Bíblia. Você tem muito claro a experiência de José no Egito, na casa de Potifar. Ele não entrou num diálogo, ele não entrou numa conversa longa, ele não ficou ali perto, ele simplesmente, como que eu vou fazer um mal contra Deus e pecar contra Ele? Então ele claramente distingue. Na própria tentação de Jesus, ele não dá a resposta que Satanás queria ouvir ou aceita as sugestões de Satanás. Ele responde com a palavra de Deus. Está escrito, né? Com a revelação de Deus. Porque Deus sabe de toda essa problemática do pecado, e eu acho que é na palavra, como a Yoshie falou, que nós temos os instrumentos, né? Que nós temos os subsídios, a ajuda, porque a palavra, no fundo, é a voz de Jesus. Né? A Bíblia revela os pensamentos de Deus para nós. Se torna audível esses pensamentos de Deus e o que Ele quer para nós. Então, respondendo com assim diz a palavra, nós poderemos evitar cair nas tentações, né? É verdade. Muito obrigado. E, na verdade, uma outra questão também que a gente também pode levar em consideração
E aí eu já vou emendar para mais uma pergunta, que é assim, cheio de perguntas, vocês respondem e aí a gente vai tendo esse relacionamento. É, tem uma questão ali na declaração da serpente que ela me intriga, que é o seguinte, ela vai lá e fala assim, "Você- Deus falou que vocês vão morrer, mas vocês não vão morrer, vocês vão conhecer o que é o bem e o mal, né? E a gente consegue ver essa questão muito através do pensamento grego também, né? E tudo mais. Mas aí a minha pergunta é o seguinte: como que a gente pode tratar essa questão da morte, agora que é uma consequência do pecado, e como que a Bíblia ela trata essa questão da morte, mas ao mesmo tempo também nos dá a esperança de algo melhor, mesmo a gente estando, digamos assim, imersos nessa situação do pecado, como que a Bíblia trata essa questão da morte e como que a gente pode ter a esperança de algo melhor? Primeiro, eu acho que é interessante o diálogo, né? Vocês serão como Deus. A serpente começa a entrar num diálogo com Eva e ela atrai a Eva a esse diálogo, a essa questão de relacionamento, que é uma questão que Deus já vinha tendo com Eva e com Adão. Deus caminhava com eles no paraíso. Então, no trazer esse diálogo, Eva fica como que se enfeitiçada, né, por aquele diálogo bonito. Vocês serão como Deus, é uma insinuação de uma declaração, quando não é verdade. Sim. Nós nunca poderemos ser como Deus, nós não somos Deus. Então, o poder da palavra, o ato de comunicar, a linguagem, toda vez que nós conversamos um com o outro, nós temos essa possibilidade de não estar falando a verdade. E é Satanás que traz essa possibilidade ali. Vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. E obviamente insinua algo, vocês vão viver para sempre. E a Bíblia não traz esse ensinamento. Com o pecado vem a morte. E a morte é um sono. Nós não continuamos vivendo, né, um corpo separado do espírito e etc. Nós somos uma entidade. Então, nesse contexto, a Bíblia é clara. Nós dormimos e depois Deus vai nos ressuscitar quando estamos com Ele. Verdade. Tanto no Novo Testamento quanto no Velho Testamento existem inúmeras passagens, né, que, como o pastor falou, pastor Wagner, a morte é que nem um sono. Você não está inconsciente, você não vê nada, você não está em lugar nenhum, você está ali esperando a maior esperança que a gente tem, que é a volta de Jesus para trazer de volta todos eles, né? Chamar a vida novamente. Essa é a nossa crença, é o que a gente acredita do estado dos mortos, segundo a Bíblia. Ah, é verdade. Muito obrigado. E na verdade tem uma questão também, já indo já por uma parte já melhor dessa questão da morte também, que vocês abordaram também, ah, que Deus, Jesus, ele veio à Terra, tudo mais, viveu aqui como nós, foi tentado também, até mais ainda do que nós, e ele deu a sua vida para que a gente pudesse ser salvo também, né? E aí eu gostaria que, Yoshia, por favor, lesse Gênesis 3 verso 15, que para mim é uma passagem que me toca bastante e ela vai estar justamente nos dando é, uma base para essa próxima pergunta, que aí a gente vai já ir finalizando já o nosso estudo aqui. Pode ler, Yoshia, por favor? Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela, porquanto este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. É verdade. E essa declaração, na verdade, ela é a primeira declaração de promessa de salvação, né? E pegando também um outro link que Paulo em Romanos ele traça o paralelo de que Jesus ele é o segundo Adão, né? E Paulo ele enfatiza bastante de que através do primeiro Adão veio a morte, né? Mas através do segundo virá a redenção, a salvação, né? Então, Paulo ele faz muito bem ele traz muito bem esse aspecto de que Jesus ele era o personagem necessário para que a gente pudesse alcançar essa redenção da morte, né? Essa salvação da morte. E eu gostaria de perguntar para vocês, como que essa boa notícia da salvação, do evangelho e tudo mais,
ela impacta o nosso dia a dia. Mesmo sabendo que, por exemplo, tem aquela famosa frase, né? Não tem certeza de nada. A única certeza que a gente tem na nossa vida é morte, né? Como que essa declaração de Gênesis 3,15 e também esse contexto de Romanos, que Paulo fala de Jesus sendo o segundo Adão, impacta na nossa vida, na esperança que a gente tem de salvação? Eu acho que é a questão de você, por exemplo, ter uma grande esperança de se libertar do peso do pecado, de você estar vivendo numa prisão. Uma vez eu perguntei para uma mulher velhinha, muito piedosa, o que mais você anseia quando você chegar no céu? Obviamente ver Jesus, né, o meu Salvador, mas eu quero estar livre daquilo que me prende, que é o pecado, que é o mal. Então essa esperança é algo fantástico, ter o segundo Adão, que redime o primeiro Adão, e com o primeiro Adão redime todos nós, né, nos outorga a salvação, é algo maravilhoso. É verdade. Jesus veio aqui à Terra para morrer por nós, dar a vida, né? Deus deu tudo que ele tinha, que foi seu próprio Filho. E nos redimir, e com esse presente tão grande, tão imenso que ele nos deu, a única coisa que a gente pode fazer é viver por ele e viver pelo próximo, pregando e espalhando o Evangelho, que se inicia aí, né? No primeiro livro da Bíblia, em Gênesis. É verdade. E que notícia maravilhosa, né? Como que mesmo com as coisas ruins que acontecem no mundo, mas principalmente com essa consequência do pecado muito ruim, que é a morte, mas através da morte em Cristo Jesus, a gente tem a oportunidade e a esperança de uma vida eterna ao lado dele. Como Deus, ele é fantástico em nos dar essa esperança, né? E que notícia maravilhosa para a gente, né? E muito obrigado, Wagner, muito obrigado, Yoshie, pelas contribuições. E muito obrigado a você que esteve aí presente conosco. Espero que você tenha gostado bastante, assim como eu, do estudo dessa semana. E que você também, assim como nós, possa cada dia manter essa esperança de que a morte, ela é passageira. Deus nos dá a esperança de salvação e redenção através de Cristo Jesus. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença, e se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, por favor, deixe o seu comentário nas nossas redes sociais, e se você tem o interesse de continuar estudando e se aprofundar mais no nosso estudo da Bíblia, por favor, entre em contato conosco também através das nossas redes sociais. Estamos aí no Instagram, no Facebook e no YouTube, tá bom? Um grande abraço para você, nos vemos na próxima.